Como que nós podemos executar código no lado do servidor para ações, por exemplo, que o Firebase ele não contempla, gente? Por exemplo, enviar um e-mail de boas-vindas, sincronizar dados com um serviço ou um sistema externo, ou mesmo fazer tarefas internas, como até mesmo backup de dados. Se você ficou interessado, fica comigo nessa aula sobre serverless. Nós vamos ver como utilizar as Cloud Functions no Firebase integrado ao Flutter para que a gente possa fazer sincronização de dados. Vamos lá? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Flutter na Prática. E nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é a arquitetura serverless, em especial sobre o conceito de Cloud Functions ou Serverless Functions, que vai nos permitir gerar execução de funções na nuvem, ou seja, na cloud, em resposta a alguns eventos que vão acontecer no nosso aplicativo. Especificamente, como a gente está trabalhando com o Firebase, nós vamos utilizar a Google Cloud para gerar, para rodar essas funções na nuvem em resposta a eventos que vão acontecer no Firebase. Existem várias plataformas como a AWS, a Microsoft Azure, entre outras, mas no nosso caso aqui nós estamos usando o Firebase. Então vamos lá, pessoal, a gente começa com o nosso problema, certo? Como que nós podemos executar um código no lado do servidor, ou seja, num ambiente seguro, para ações que, por exemplo, o Firebase ele não contempla, né? O Firebase a gente está usando hoje para autenticação e como banco de dados. Mas e se a gente precisa de uma ação personalizada, né? Quais são os exemplos? Por exemplo, eu preciso enviar um e-mail de boas-vindas para o usuário. Ou outro exemplo, eu preciso processar pagamentos de cartão de crédito. Então esses são casos que você vai ter que fazer no lado do servidor, que é sempre mais seguro. Você também imagina que você precisa gerar miniaturas de uma imagem após o upload do usuário. Então o usuário ele não vai ficar ali no celular esperando, né, que esse processamento de imagem ocorra. Então você vai gerar isso por meio de uma função no lado do servidor. Uma outra situação, imagine que você precisa de um contador distribuído de likes, por exemplo, ali, igual do Instagram, do Facebook, etc. E o outro exemplo, que é o que a gente vai ver na aula, é como que eu envio dados do Firebase, né, do Firestore ou da autenticação para um outro sistema, por exemplo, para fazer integração. Então isso é um cenário muito comum, que uma equipe de vendas, uma equipe de suporte pode pedir essa integração para você, e é interessante você saber como fazer isso, né, sem ter que programar todo um servidor. Então, assim, a solução imediata que geralmente você pensa é implementar uma API usando uma tecnologia como PHP, Node, Java ou outra, né, linguagem de servidor para você executar essas tarefas, né, fazer essas integrações. Mas isso demanda você criar e gerenciar todo um servidor web. Então você vai ter que se preocupar com segurança, com escalabilidade, disponibilidade, além de todos os testes e implementação desse lado do servidor, o que pode gerar um trabalho extra para o seu aplicativo. Então, com isso, né, pensando nesse problema específico, o Firebase ele introduziu há alguns anos o Firebase Cloud Functions. Então, o Firebase ele permite que você escreva funções isoladas para tarefas específicas que vão ser executadas no Google Cloud, ou seja, na plataforma onde o Firebase roda. E essa execução, pessoal, é interessante porque ela é feita de forma automática, com base em eventos que vão acontecer no Firebase, certo? Então, quais as vantagens disso? É que você tem escalabilidade automática, com base na demanda. Então, se você tem 1000 usuários agora tentando executar uma tarefa, 1000 funções vão ser executadas. Obviamente que tem alguns limites, e aí cada plataforma vai ter o seu limite, então vocês precisam sempre verificar isso na documentação. Você tem, como eu falei, inicialização a partir de eventos, então os eventos são, por exemplo, uma trigger HTTP, então alguém fez uma chamada HTTP, pode ser o Firestore, então, por exemplo, você salvou o dado de um usuário numa determinada coleção, um determinado documento, então você pode escrever uma função que reaja a esse evento de inserção ou mudança de uma coleção. E você também tem eventos de autenticação, que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, quando o usuário cria uma conta, você pode disparar uma função. Isso é bem interessante porque você pode pegar esses dados desse usuário que se cadastrou e enviar para um outro sistema, ou, por exemplo, enviar um e-mail de boas-vindas, entre outros usos.
Uma outra característica é que você tem execução de instâncias em paralelo, então as suas funções, cada trigger, né, cada evento disparado, ela vai gerar uma instância nova da função. Então é interessante porque você vai tendo execuções em paralelo e isso aumenta muito o desempenho, né, em ambientes serverless. É interessante também porque é totalmente automatizado e gerenciado pelo Firebase. E aqui está uma das vantagens da arquitetura serverless, ou seja, não é que existe uma arquitetura que é sem servidor, mas sim que é uma arquitetura do lado do servidor que é totalmente gerenciada pelo provider, nesse caso, pelo Firebase e o Google Cloud, certo? Assim como em outras plataformas, você vai ter a AWS, que vai ter as lambdas, você vai ter a Azure, que vai ter as Cloud Functions da Azure, e assim por diante. E um possível problema que você pode ter, se você tiver pouco acesso no seu aplicativo, é que você pode ter um possível problema que se chama cold start, que basicamente é o tempo que a função leva, né, o container, a máquina virtual, ela leva para subir essa função e começar a ser executado. Por quê, pessoal? Porque numa arquitetura serverless, você simplesmente só vai usar os recursos quando eles forem demandados. Então a função ela não vai ficar rodando lá esperando uma execução. Então, ela só vai ser executada quando for demandada. O que pode ser um ponto negativo por causa desse cold start, mas do ponto de vista de custo é muito bom porque você só vai pagar o tempo que a função for executada. Então, no nosso aplicativo, né, hoje nós temos o usuário que está se cadastrando no Firebase, certo? Lá no Firebase Alpha. Então, o que a gente vai implementar nessa aula como exemplo? A ideia é que a gente escreva uma função que, quando o usuário se cadastrar no Firebase, o Firebase vai enviar um evento de autenticação e esse evento vai ser o onCreate, ou seja, quando o usuário criar a conta dele no Firebase, nós vamos disparar então uma função. E aí nós vamos escrever essa função para fazer o quê? Para pegar o e-mail deste usuário, e aí vejam, pessoal, que poderia ser qualquer outro dado. Até mesmo vocês poderiam escrever uma função que execute a partir de um dado do Firestore, certo? Então você poderia pegar esses dados e fazer, por exemplo, uma sincronização, uma integração com um outro sistema, uma outra base de dados. No nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o Notion, que é um aplicativo aí bem popular nesse último ano para produtividade. E basicamente ele serve para gerenciamento de tarefas, gerenciamento de documentos, Wikis, entre outros. Então, para quem não conhece o aplicativo, né, pode depois se cadastrar, tem uma conta gratuita, e você vai poder executar esse aplicativo e fazer testes, né, por sua própria conta, beleza? Bom, pessoal, então esse aqui seria o site, né, da documentação do Notion, né, que é developers.notion.com. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, desde a documentação aos links do próprio Firebase Cloud Functions, então tudo vai estar aqui na descrição. Mas então aqui a gente tem o site do Developers, que depois que você criar uma conta no Notion, você vai se cadastrar. Aí você vai acessar aqui, tem um link, né, que é My Integrations, e você vai acessar aqui para você criar uma integração para a sua conta. Então vejam que eu criei aqui uma integração chamada Test API, e aqui dentro vai ser a sua integração para você ter o acesso, né, às APIs, né, aos tokens de API aqui do Notion. Então você vai informar algumas coisas e aqui você vai informar que é uma integração interna, ou seja, é algo que você está integrando e não é pública essa integração. Ou seja, por exemplo, que é isso que a gente quer, né? Ou seja, integrar a informação do nosso aplicativo, tá, que a gente está fazendo de cripto, para o Notion. E a ideia aqui é simular, por exemplo, uma equipe de vendas aqui ou uma equipe de atendimento ao cliente. Então a ideia, eu criei aqui um documento no Notion, né, chamado Novos Usuários, como vocês podem ver, e aqui eu criei uma tabela, né, um onboarding. E aí eu tenho algumas categorias, né, então eu vou ter aqui um novo cadastro, e a ideia é que quando o usuário se cadastrar no aplicativo, o e-mail dele seja gerado um card aqui no novo cadastro. E aí essa equipe externa, né, que seria a equipe de vendas ou suporte, ela pode, por exemplo, enviar um e-mail de boas-vindas e acompanhar, né, fazer o acompanhamento deste novo usuário nessa plataforma externa. E para exemplificar isso, então, a gente vai usar o Notion. Então a ideia é que quando um novo usuário se cadastrar no aplicativo, a função seja disparada e então faça a integração aqui com o Notion. Beleza? Vamos para o código então. Bom, pessoal, então aqui para o nosso aplicativo eu já fiz toda a instalação necessária. Então você precisa instalar aqui no seu ambiente de desenvolvimento o Node.js, eu deixei o link aqui na descrição. Sempre instalem a versão LTS, né, que é a versão que tem um suporte
com um período mais longo de tempo. E eu instalei também o Firebase Tools, que é necessário aqui para fazer todo o processo de geração de funções, etc. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, então você vai executar o comando Firebase init functions e ele vai te perguntar aqui uma série de questões, por exemplo, qual a conta que você vai utilizar, né, sua conta lá no Firebase, se você vai adicionar um projeto ou não, né, qual o novo projeto que você vai adicionar. Então, no nosso caso, vai ser o projeto Criptomoedas que nós criamos lá no Firebase. Então, agora eu já fiz algumas configurações aqui no projeto, né? Escolhi o nosso projeto, que é o Criptomoedas App, e agora ele vai me perguntar aqui se eu quero usar JavaScript ou TypeScript. O TypeScript ele vai ter a tipagem de dados e algumas validações, então é recomendado sempre a gente utilizar aqui o TypeScript. E aqui a gente pode usar todos os dados padrão, e a instalação de dependências a gente vai colocar não, porque a gente vai instalar algumas dependências adicionais para o Notion. Então beleza, ele inicializou e criou uma pasta Functions dentro do nosso projeto do Flutter. Então é dentro dessa pasta, né, Functions que a gente vai trabalhar agora para gerar, né, todos os dados das nossas funções. Bom, então agora aqui dentro do nosso projeto, pessoal, reparem como eu falei que ele gerou uma pasta aqui chamada Functions. E dentro dela, né, vocês vão ter aqui a pasta Source e o index.ts, que vai trazer então aqui a primeira função, né, que a gente vai trabalhar, que é esse arquivo como se fosse um main.dart. Né? Então aqui que a gente vai escrever os dados da função. Não precisa se preocupar muito agora com a linguagem que a gente está utilizando, né? Provavelmente no futuro eles vão também dar suporte aí ao Dart para ele rodar no Cloud Functions, mas é bem tranquilo de vocês pegarem essa escrita em JavaScript e tem bastante exemplo também dentro da própria documentação do Firebase, tá certo? A primeira coisa que vocês precisam saber é que as dependências, assim como a gente tem o pubspec.yaml, nós temos aqui o package.json. E é aqui que nós vamos ter alguns dados interessantes, como por exemplo as dependências do nosso projeto. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma dependência que é a Notion, né, a Notion Client, para a gente se comunicar com o Notion a partir da nossa função. Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A segunda coisa que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso terminal, dentro da pasta Functions, e então executar o comando npm install, para ele baixar todas as dependências do Node e então instalar tanto o Firebase, ali fazer o setup, quanto incluir os dados do Notion. Bom, pessoal, então a gente vai abrir aqui, né, a nossa pasta Functions, source index.ts, e a gente vai descomentar aqui a função, primeiramente, para a gente testar essa função padrão que vem aqui dentro do próprio Firebase. Então aqui, rapidamente, para a gente explicar o código. Ele está exportando uma função, essa função ela se chama Hello World, e o que ela faz? Então, por meio do Functions, desse objeto Functions, ele vai acessar a trigger que a gente quer trabalhar. Então, aqui poderia ser HTTP, se for uma chamada API. Pode ser, por exemplo, Firestore, se for uma trigger relacionada ao Firestore. Ou Auth, se for relacionado à autenticação. E aqui eu vou ter o evento. Nesse caso, o nosso evento é na request, ou seja, na onRequest. Então, ele vai receber uma request, uma response, e ele vai retornar como resposta um hello from Firebase. Como que a gente compila e vai fazer o teste? Então, no terminal, dentro da pasta criptomoedas/functions, a gente vai executar um npm run build e ele vai fazer a compilação então do TypeScript para o JavaScript. Feito isso, pessoal, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa inicializar o emulador. Por quê? Porque como é uma Cloud Functions, se a gente for fazer todo o teste, tá, dessa função, a gente precisaria fazer o deploy, né, lá para a nuvem do Firebase, e a gente não quer isso. Então a gente quer fazer um teste local. Então para isso a gente vai utilizar o emulador. Então para inicializar o emulador, pessoal, na pasta do projeto, você vai executar aqui o comando Firebase init emulators. Então ele vai fazer todo o pedido ali de configuração de conta, projeto, e-mail, assim como foi o próprio Firebase. E aí, quando você estiver fazendo isso, pessoal, vejam que ele vai perguntar para você quais são os emuladores que você quer utilizar. Então, aqui a gente vai utilizar o Authentication Emulator e, por enquanto, o Functions Emulator. Se você quiser trabalhar também com o Firestore, você pode trabalhar com o Firestore, com o Database, Hosting, PubSub e também o Storage para armazenamento de arquivos.
Então, por enquanto, a gente vai trabalhar somente com esses dois. Na sequência, ele vai perguntar de portas. Vocês podem deixar as portas padrão mesmo que ele vai dar. Aqui ele vai querer que você habilite a UI, né, do emulador. E por último, né, você pode fazer aqui então o download dos dados. Então dessa forma a gente fez o setup, tá, do nosso emulador. Na sequência, depois que você fizer esse setup, você vai executar aqui o comando Firebase Emulators Start, para ele startar então o nosso emulador. Então veja que ele executou e agora ele está autenticando. Então eu tenho aqui a porta aqui do servidor de autenticação e eu tenho aqui a parte de funções, beleza? Então agora se eu for testar essa função no navegador, ele já vai mostrar a função executando para nós. Então vejam pessoal que agora a gente já tem, se a gente acessar localhost 2.4000/auth, ele vai ter aqui os dados do emulador e se nós acessarmos os logs, ele vai mostrar os logs aqui das funções que estão sendo executadas. Então vejam aqui que ele terminou a execução do Hello World. Então se a gente acessar, né, a URL que ele dá da função, que é a função Hello World, ele vai dar o Hello World aqui no navegador, né, que é justamente a saída da função que a gente está testando. Beleza? Então já está funcionando a nossa função e agora a gente precisa preparar então o nosso projeto para rodar o aplicativo usando o emulador do Firebase, ou seja, para que ele não se comunique com a nuvem. Então a gente precisa configurar isso e depois escrever a função para sincronizar os dados com o Notion. Bom pessoal, então para a gente configurar tanto o Android quanto o iOS, para a gente trabalhar aqui com o emulador local, né, do Firebase, a gente vai ter que alterar o Android Manifest, tá, aqui da parte de debug, né, então Android App Source Debug Android Manifest, e aqui a gente vai colar, tá, essa aplicação aqui para ele fazer a permissão, tá, dele usar aqui o tráfego, né, que vai ser feito sem HTTPS. Então por isso que a gente vai trabalhar só aqui no debug, beleza? E a mesma coisa a gente vai ter que fazer no iOS. Então a gente vai acessar aqui o iOS/runner/info.plist e aqui no final, né, dos dados, a gente vai adicionar então mais essa configuração aqui do Transport Security e permitir o local networking, senão o emulador local pode ser que ele não funcione. Todas essas informações eu extraí direto da documentação do Flutterfile, tá? Que é a biblioteca do Firebase oficial para Flutter que a gente está utilizando. Bom pessoal, e no nosso main.dart, o que a gente precisa fazer depois de inicializar o Firebase é então fazer a inicialização aqui do nosso emulador. Então a gente vai acessar a instância do Firebase Auth e vai configurar aqui o emulador para localhost 9099, que é a porta aqui padrão que ele está usando aqui no emulador local, certo? Então a gente precisa fazer essa configuração para poder acessar, né, o emulador local. Beleza, pessoal, então o nosso aplicativo aqui já está atualizado aqui, depois que a gente mudou aqui o Android Manifest e o info.plist, e agora a gente vai codificar então a nossa função no index.ts, tá? Dentro da pasta functions. Eu já deixei esse código aqui preparado, tá? Vou copiar ele aqui e vou explicar ele aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Então primeiro, como eu falei no começo da aula, vocês precisam configurar aqui o Notion e habilitar a API. Depois, com as credenciais que vocês tiverem em mão, vocês vão definir as variáveis de ambiente, para que a função ela consiga acessar as credenciais. Então, para isso, pessoal, você vai executar este comando aqui, ó. Você vai vir no terminal e vai executar esse comando aqui, ó. Então, Firebase functions config 2.7 notion.database.id, e aí você vai passar o ID lá da tua database, que você vai pegar quando você estiver criando a integração. E aí, na sequência, você vai usar aqui notion.key e você vai passar aqui a API secreta, tá? Que vai ser 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, enfim. Aí você vai ver lá na API do Notion. Para você trabalhar localmente com o emulador, então você vai entrar dentro da pasta functions e vai executar esse segundo comando aqui, ó. Então, deixa eu cancelar esse. Então você vai executar Firebase functions, config, get, e você vai salvar num arquivo aqui runtime config.json. Esse arquivo, pessoal, vocês não podem mandar ele para o Git ou para o sistema de controle de versão, porque esse arquivo runtime ele vai ter as credenciais aqui salvas localmente. Então você não vai
mandar esse arquivo aqui para o Git, beleza? Então você coloca sempre ele no git.ignore, tranquilo? Bom, então aqui na linha 11 o que a gente está fazendo? A gente cria um novo cliente, seguindo isso aqui, tudo seguindo a documentação do próprio Notion, tá? Aqui a gente não inventou nada. Então a autenticação, ele vai puxar aqui, ó, functions.config, e ele vai acessar aqui o notion.key, que foi o que a gente configurou ali no terminal. Depois a gente vai pegar o database ID, também acessando as variáveis de ambiente, functions, config, notion, database, ID. Então, por isso que a gente precisa configurar as variáveis de ambiente para que essas duas linhas aqui funcionem. Bom, na sequência, a gente então vai exportar, né, a nossa função, e essa função ela vai se chamar enviar e-mail para o Notion, beleza? Bom, como que ele vai funcionar? Então, aqui eu tenho a minha functions. Vejam que a trigger que eu estou usando aqui vai ser a trigger auth, e dentro da trigger auth eu vou acessar o objeto user. No onCreate desse user, eu vou executar aqui uma função. Então, tudo isso aqui é uma função. Tá? Isso aqui seria a função no TypeScript. Ele lembra um pouco Dart, pessoal, mas é um pouquinho diferente. Então, a gente vai marcar essa função como assíncrona. Ela recebe como parâmetro, então, o usuário que foi criado. E aqui a gente vai executar o corpo da nossa função. A primeira coisa que a gente vai fazer é capturar o e-mail desse usuário, acessando user.email, e aí qualquer outro dado que você tenha desse usuário, basta seguir a documentação que o Firebase dá para a gente. E aqui a gente vai ter um try-catch para evitar erros, beleza? E no final a gente retorna true, tá? Justamente para falar que a função ela foi executada e para evitar que a função ela fique no looping. Então sempre você precisa finalizar ela de alguma forma. Então aqui o return true. Bom, na sequência a gente vai fazer um await e vai então chamar a API, né, do SDK do Notion para que a gente salve os dados naquela planilha que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente vai acessar notion.pages.create, então ele vai criar uma nova página lá dentro da nossa tabela. Aqui a gente vai ter o database ID, que é exatamente aquela tabela que eu mostrei para vocês, e aqui as propriedades que a gente vai definir. Então veja que eu vou ter a propriedade e-mail, que ele vai acessar aqui, vai gravar aqui o user e-mail, e aqui na etapa a gente vai colocar ele no card inicial, que é o novo cadastro, beleza? Então é aqui que a gente vai colocar ele. Aí a gente vai dar um console.log, que no caso na autenticação, a sincronização com o Notion foi realizada com sucesso. Se cair no catch, ou seja, se tiver um erro, então a gente vai fazer erro na sincronização do Notion, beleza? Vamos salvar essa função e a gente precisa rodar, né, fazendo um npm run build. A partir de agora, como o emulador já está trabalhando localmente, né, ou seja, nosso emulador Android ou iOS está trabalhando localmente, e a gente tem o Firebase Emulator também rodando, a gente vai poder fazer esse teste e mostrar ali ele funcionando diretamente no navegador. Então vamos lá, pessoal. Eu mudei aqui a visualização para vocês verem o navegador e verem o aplicativo ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu vou criar aqui um diego@notion.com como e-mail e a senha 123456. Então quando eu me cadastrar, ele vai fazer agora usando aqui o emulador do Firebase local e ele vai chamar a função e essa função então vai fazer a sincronização com o Notion. Então beleza, veja que ele criou. Se a gente vier aqui atualizar, agora a gente tem esse dado novo de usuário, diego@notion.com. Se a gente vier aqui em logs, a gente vai ver aqui que as funções foram executadas. Então vejam que ele colocou aqui, ó, auth, sincronização com Notion realizada com sucesso. Então a função ela foi executada. Se a gente vier aqui na nossa tabela agora, vejam que eu vou ter lá o diego@notion.com dentro da categoria novo cadastro. Então vejam que a sincronização ela ocorreu, né, de forma eficiente. E aí dessa forma a gente tem o nosso aplicativo que está rodando aqui no iOS ou no Android e por meio de uma função na nuvem a gente vai conseguir então fazer essa sincronização, beleza? Voltando aqui no nosso código, tá, pessoal? Para finalizar, para depois vocês mandarem a função para a nuvem, basicamente vocês vão executar um comando aqui que vai ser o Firebase deploy. Apenas esse comando, Firebase deploy. E aí ele vai subir, tá, as funções e vai fazer toda a configuração na cloud do Firebase para que a sua função funcione em modo produção. Então essa foi a nossa aula bem breve, pessoal, sobre a arquitetura serverless e o uso das Firebase Cloud Functions.
Notem que, embora a gente viu um exemplo aqui bem básico, vocês podem utilizar para fazer várias outras coisas, porque você tem várias triggers que podem ser executadas. Então você tem trigger do banco de dados, você tem triggers do envio de arquivos, por exemplo, se o usuário tirar uma foto ou mandar um arquivo, você tem as triggers de autenticação, você tem as triggers HTTP, que é legal porque você pode fazer uma API ou uma chamada, né, HTTP, como a gente viu nas outras aulas, você pode inclusive criar a sua própria API usando as Firebase Cloud Functions. O único problema, né, que para nós, desenvolvedores Flutter, a gente acaba tendo que aprender, por enquanto, o TypeScript ou JavaScript para poder trabalhar com as Cloud Functions. Mas como eu falei para vocês, eventualmente, provavelmente o Firebase ele vai dar suporte a outras linguagens, como, por exemplo, né, o próprio Dart. Beleza? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever para que toda semana você seja notificado, tá, das nossas novas aulas. Tá? Então, toda semana a gente tem uma nova aula do nosso curso, né, que é o Flutter na Prática, que está indo desde a introdução do Dart, do Flutter, até o uso de recursos nativos como câmera e GPS. Beleza? Pessoal, bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço!